projeto Promotoria Itinerante foi criado desde 1998 e de lá para cá ele se expandiu e já conseguiu atuar em 31 áreas de São Luís. É sobre o trabalho que é desenvolvido por essas promotorias que nós vamos conversar no café de hoje. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o Dr. Vicente Martins, que é o promotor titular da primeira Promotoria Itinerante. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, Elda. É um prazer estar com você. Obrigado. Promotoria itinerante, quando a gente pensa nisso, é essa ideia mesmo de sair pelos bairros fazendo o trabalho da promotoria, sem que o cidadão precise chegar até o prédio da promotoria? Exatamente, essa é a ideia, né? Levar o Ministério Público até o cidadão, fazer essa aproximação. Muitas vezes as pessoas não sabem onde buscar determinados direitos, como reivindicar, e essa aproximação, indo até a comunidade, facilita, né, esse canal de contato, de aproximação e faz com que propicie esse serviço ao cidadão de São Luís. Facilita mesmo, que às vezes o cidadão ou não tem esse acesso, ou tem o receio, tem alguma coisa que emperra a chegada dele até lá, né? Eu digo até, Elda, que as nossas instituições, né, o Ministério Público, o Judiciário, elas são tão formais que o cidadão comum às vezes não se sente tão acolhido. Então, quando a gente está lá, a gente acaba captando também isso, né? Que eles até se sentem muito mais acolhidos, porque a gente está no espaço, no ambiente deles, né? O judiciário ainda tem essa aura, vamos dizer assim, de estar um patamar acima das pessoas, que faz com que quem precisa do serviço acaba se sentindo um pouco receosa de chegar, é isso? Dá pra eu acho que a formalidade, a linguagem, as vestimentas, né? Tudo isso faz com que... Esse paletó, essa gravata... aquela toga, né? De uma certa forma, então... afasta. Apesar de ter melhorado bastante a questão do acesso, da informação, das pessoas hoje estarem procurando, mas culturalmente isso ainda está presente, infelizmente. Mas esses trabalhos assim são, além dos serviços que prestam, eles também têm essa função, né? Eles descaracterizam essa aura de superioridade. Essa ideia, né? E eles vão vendo que nós, promotores, juízes, somos profissionais como qualquer outro, né? Que estamos a serviço da população. Né? E quando você chegou no bairro, doutor Vicente, assim, de primeira, chegou, se instalou no município, vamos dizer, o Coatrac, né, que está sendo o último, né? Coatrac, chegou lá. As pessoas vão logo saber o que é, elas vão logo procurar, ou elas primeiro ficam pensando o que vocês estão fazendo ali, para depois... vamos usar uma palavra bem comum, se achegarem. Nós primeiros, porque geralmente nós somos procurados por alguma liderança comunitária, da igreja, algum movimento que nos procura para que a promotoria se instale. Então, a partir desse contato inicial, a gente procura identificar outras lideranças, faz umas reuniões preparatórias, exatamente para que comece a fazer um levantamento das demandas, quais são os problemas que a comunidade está vivenciando. Então, por exemplo, união de moradores, clube de mães, movimentos ligados às igrejas, né, dos diversos credos, e a gente pede a essas lideranças que eles identifiquem lá naqueles setores que eles representam quais são os principais problemas de ordem coletiva que eles gostariam que a promotoria intermediasse junto aos órgãos públicos, né, para que fizesse essa interlocução. A gente tem essa percepção de que para o cidadão comum e às vezes para a própria liderança é muito difícil ela ter esse acesso, né? Fazer com que tramite um pedido e obtenha uma resposta, até mesmo por uma questão da burocracia que reina ainda nas nossas instituições, demora muito uma informação chegar. Né? A gente passa 90 dias na comunidade fazendo atendimento. Passa muito tempo, né? São 3 meses, né? E por incrível que pareça, a gente não consegue obter resposta dos órgãos de uma maneira geral. Dentro desses 90 dias, eles prestarem uma informação do que vai ser feito, se aquele serviço que está sendo solicitado, se vai ser atendido ou não. Vocês também sofrem com a burocracia. E como, né? Então a gente... traduz esse sentimento do cidadão, né? E a gente tem tentado, né? Como a gente trabalha basicamente com as políticas municipais, né? Estão dentro do município em maior número, então a gente tem tentado, junto à administração municipal, fazer também, perceber a necessidade do cidadão ter a informação, ainda que o serviço não seja realizado, mas que explique por que não vai ser realizado agora, se pode ser realizado mais tarde, quer dizer, a informação como fator principal ali para que ele tenha o conhecimento. Dá menos uma satisfação do que pode ser feito, né? Se nesse momento não é viável, às vezes uma obra de maior complexidade precisa de um projeto, de ir atrás de recursos, então vamos dar essa informação para o cidadão, né? Entendi. Ou essa obra não é viável por uma outra questão técnica, então vamos explicar isso para que ele saiba. O que mais chega? Quais são as questões, assim, vamos dizer, mais recorrentes numa permanência de vocês num bairro assim?
Olha, a nossa grande demandada é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, né? Opa! E principalmente no período desse de chuvas, né? A infraestrutura de ruas, porque nós também fazemos uma triagem. O Coatrac, que nós estamos encerrando o ciclo agora, é uma exceção dentre as outras 30 comunidades que já foram atendidas, outras regiões, porque nós priorizamos as comunidades menos assistidas pelo poder público. Porque aqui a gente quer ter, o nosso objetivo é levar alguma melhoria de serviços públicos para essas comunidades. Então a gente, quando tem 2, 3, 4 pedidos, a gente visita a comunidade, faz um levantamento prévio e dá prioridade para aquela que é mais carente. Sim. Né? Então, o Coatrac tem uma estrutura razoável, né? Mas o nosso foco é sempre nessas comunidades mais carentes. Então, aparecem os diversos problemas. Segurança hoje também é um problema muito recorrente, mas via de regra, a questão da infraestrutura de ruas, né? Muitas delas, problema de drenagem, a própria asfaltamento, mesmo de asfalto, às vezes... de lascar. E a questão da drenagem ainda às vezes você tem o asfalto, mas a falta de drenagem acaba com o asfalto porque não foi feito a calha, água e asfalto não combinam, As né? obras têm que ir junto, né? O asfaltamento e a drenagem têm que caminhar junto senão para poder manter uma outro, qualidade, né? Exatamente. Aí eles pedem. Eu imagino que quando eles recebem essa promotoria itinerante, eles pensam assim, nossos problemas vão ser resolvidos porque agora o poder público está bem aqui pertinho da gente, a gente vai pedir, porque nem todo mundo vai entender que vocês não estão ali para resolver o problema, e sim para viabilizar a resolução desse problema. Exato. Não é? Muita gente chega pensando que vocês vão resolver. Não tem assim uma certa decepçãozinha quando vocês não conseguem resolver, doutor? Eu acho que maior até para a gente, né? Imagino. Mas a gente procura trabalhar isso, porque além dessas reuniões preparatórias que a gente faz com as lideranças, o marco inicial da instalação é uma audiência pública. Porque além das lideranças nos trazerem por escrito quais são as suas demandas, a gente convoca os moradores a participarem e também dizerem, né? O próprio morador expressar o problema da rua dele, da falta de escola, né? Então, nessa audiência pública, a gente faz o apanhado geral, junto com essas demandas que chegam das lideranças, e começa o trabalho. E também no atendimento diário, que a gente faz para as questões individuais, mas também por reforço daquele que não pôde participar da audiência pública, que não foi representado no pedido da liderança. Mas desde a audiência pública e no contato com a liderança, a gente coloca, nós não vamos resolver todos os problemas de vocês. Nós vamos encaminhar, buscar, dar encaminhamento a todos os pedidos e buscar a solução para o maior número possível e tentar viabilizar aqueles que são de interesse maior. Por isso a gente já pede que eles elejam prioridades. A gente sabe se tem 10 demandas, não gerar falsas expectativas para não gerar depois essa frustração. Exatamente. Mais ou menos isso, então, né? Quando chega na audiência pública de encerramento, que é esse ciclo agora que nós estamos no Coatrac, nós vamos exatamente falar, olha, foi solicitado isso, nós encaminhamos desta forma, a Secretaria X respondeu dessa forma, e qual é o próximo passo, né? Por exemplo, foi prometido a obra X, agora não pode ser realizada porque está chovendo muito, por exemplo, não vai ser realizada tão logo para o período chuvoso. Nós não vamos estar lá depois da chuva, porque já estaremos em outro bairro. Você vai encontrar esse processo no próximo bloco, porque ele deve ser longo para receber uma resposta dessa, mas a gente vai fazer só um intervalinho aqui rapidinho, vamos tomar um cafezinho e voltamos já, só um minuto. Estamos de volta, intervalo rapidinho para a gente retomar essa conversa aqui sobre essas audiências públicas que acontecem a cada instalação da promotoria num bairro. Aí tem essa conversa toda, eu imagino que nessa primeira conversa você já levará alguma enxurrada de problemas, né? E aí, vocês vão fazendo triagem, é isso? Exatamente. Com as próprias lideranças, né, que trazem no atacado, digamos assim. No atacado. E a gente pede que eles elejam aqui, que tem 15 itens, 12 itens, vamos eleger aqui prioridades. O que é mais importante? Feita essa eleição, nós iniciamos a discussão com o secretário, com quem for responsável pelo serviço, e vamos tentar fazer com que atenda ali, né, pelo menos 2, 3 daquelas demandas, né? E se for uma demanda que enseja um tempo maior para a execução, ele vai nos dizer em que tempo vai ser realizado. E for o caso, 6 meses, daqui a 6 meses,
nós vamos estar já fora da comunidade. Sim. Então, esse líder, o próprio morador da região, vai ser o fiscal. Pois é, isso que eu queria saber. Depois que vocês saem, se a questão ficou pendente, pelo menos encaminhada, Exato. vocês vão fazer junto com esse líder o acompanhamento, ou a partir daí já é de responsabilidade da própria comunidade acompanhar? É o principal, eles são os principais fiscais, porque certamente nós estaremos em outra região já atendendo outras demandas. Isso. E eles vão nos dar o retorno, olha, não foi atendido, até hoje não foi realizado. Então nós vamos voltar àquele gestor para saber por que não foi realizado. Se houver uma justificativa plausível, né, algum motivo que justifique não ter sido realizado, então vamos ajustar um novo prazo. Se não foi ajustado por questões outras que vão ensejar uma demanda judicial, porque por essa via da negociação não foi possível realizar, e aí a gente busca a promotoria que tem atribuição específica naquela área. Porque, por exemplo, digamos que seja uma demanda na área da educação, né? Ou da área do meio ambiente. Então, tem as promotorias aqui na capital que tem essa atribuição específica. Então, a gente repassa para esse colega com essa atribuição específica essas informações que nós coletamos e ele vai ver se há necessidade ou não de entrar com uma ação judicial. A gente tenta esgotar todas as formas de negociação porque a gente sabe que o processo da ação é muito demorado, né? Então vai levar vários anos. Então o objetivo dessa promotoria é exatamente buscar pela negociação, pelo entendimento, um atendimento mais rápido daquela demanda. A famosa conciliação, né? Para ver se resolve sem judicializar a questão. É esse o objetivo. Aí quando não dá certo, por exemplo, vocês não conseguem, já passam para uma promotoria mais específica, são sempre questões coletivas, Vicente. Esse é o foco principal enquanto promotoria comunitária itinerante, mas a gente percebe que há uma gama de problemas individuais, principalmente na área de família, que também, família, consumidor, que acabam não sendo atendidas também lá na periferia, nesses bairros, né, que são de vizinhança. E muitas vezes é só questão de orientação, de estabelecer um diálogo, né? Então a gente chama essas partes, conversa. Acabam resolvendo esses problemas Exatamente. também, né? Quando é só da questão do entendimento mesmo, às vezes de ouvir as duas partes e buscar ali um termo comum entre elas, se resolve na própria promotoria. Outras, às vezes, precisam encaminhar para um outro órgão para buscar essa solução. Então, a gente faz também esse encaminhamento. E algumas delas ensejam uma ação individual, porque o direito que está sendo buscado é um direito individual. Então, a gente orienta a buscar, ouvir a Defensoria Pública, né, a assistência judiciária, para que ele possa ter aquele direito garantido. Em outras palavras, vocês conseguem resolver no atacado e no varejo? Também no varejo, o que não resolvemos, dando orientação, encaminhamento, que tiver ali dentro porque falta muitas vezes também essa orientação de onde buscar o direito. Isso né? que eu acho também. Essa falta de acesso, esse receio de buscar esse acesso, gera essa desinformação a respeito do que pode ser feito. Às vezes é tão simples, né? Exatamente. Às Aí vezes dá é uma para questão resolver. bem simples. Hoje, muitos procedimentos que antes eram judicializados, hoje a própria legislação mudou e faz com que o cidadão possa, através de um procedimento administrativo, resolver que não precisa mais aquela ação demorada que era para... Isso na área de família, por exemplo, hoje tem muitas questões que hoje já se pode resolver entrando com uma petição no cartório diretamente e aí é muito mais simples. Até agora, 31. Fazendo um balanço desse trabalho todo que foi desenvolvido nessas 31 comunidades, dá para dizer que o resultado é bom? É animador, porque a gente tem assim, algumas ações em alguns bairros, algumas melhorias que foram bem significativas. Tentando me lembrar aqui do período em que eu estou à frente, por exemplo, o Novo Angelim, atrás ali do Macro, né? Atrás do Macro. Ali tinha uns problemas sérios de drenagem, as ruas eram cortadas, porque ali começa as nascentes de rio, né? Do Rio Anil começa. Então era muito, do período de chuva era todo cortado, né? Não tinha acesso, os moradores improvisavam pontes de madeira e tal. Então foi um trabalho que ensejava uma obra de drenagem profunda e nós conseguimos na época com o secretário da época cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois da nossa passagem, veja como às vezes demora, mas foi possível fazer e deu uma nova configuração ao bairro. Hoje foi colocada toda a tubulação profunda e feita a integração do bairro ali, você tem as saídas hoje com a Angelim, a interligação do bairro para o Macro, para o Cruzeiro do Anil. Então
esse foi um dos bairros onde assim, um trabalho de maior volume, né? Mas em outras regiões, como na área de Itaquibacanga, que a gente já esteve por diversas vezes na região, que é uma das maiores regiões aqui e também das mais carentes, onde ruas, pontes, né, interligando, melhorias em transporte coletivo, às vezes o itinerário do ônibus, né, otimizando esse itinerário, a gente tem conseguido pontualmente, né, algumas ações que impactam diretamente assim, no dia a dia do cidadão. Eu imagino quando vocês conseguem melhorar a qualidade de vida assim, através de ações feitas dentro do bairro, dá uma satisfação assim, de dever cumprido, né? E muito mais gratificante é quando a gente encontra um cidadão, né? Às vezes eles retornam à promotoria ou nos encontram pela rua e dão, olha, aquela questão X foi resolvida, olha, né? Que bom. E para a gente, assim, dá esse sentimento de dever cumprido, né? Imagino. E a satisfação deles acaba contagiando a gente, né? Depois desse tempo todo, eu imagino que quando começou era uma coisa meio completamente desconhecida, ninguém sabia como funcionar. Mas agora, depois de 31 comunidades visitadas, já fechando agora, né? O Quatraque fechando, os líderes comunitários, eles procuram muito, quer dizer, vocês são muito solicitados, tem que fazer uma escolha entre os bairros que querem participar? Nós hoje estamos fazendo um processo inverso, a gente está procurando voltar aquelas que nós passamos lá no começo, né? Sim? Então, por exemplo, nós tivemos no Anjo da Guarda há pouco tempo, que foi a primeira, lá em 1998. Né? Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos no Anjo da Guarda. Né? Então, para ver muita coisa, o que aconteceu, que mudanças ocorreram. Mudou exatamente, muito, né? configuração, a população mudou. Então, que configuração tem hoje, né? E que serviços hoje, né? O que a promotoria pode contribuir hoje também para melhorar, né? Em termos da infraestrutura do bairro. Legal, então a gente está passando, tentando fazer isso. E quando tem os pedidos, a gente analisa dentro desse viés daquele que ainda não foi atendido, daquele que tem essa carência maior, né? E hoje a gente está procurando também fazer esse retorno, né? Mas isso vocês não vão fazer em todos os bairros, todas as comunidades atendidas? Não dá para fazer em todos. A gente, porque a gente tem mais ou menos um mapeamento da cidade, das regiões, a gente também transita muito pela cidade e tem uma ideia. Isso. Né? Senhor, vamos lá, o senhor passa assim de vez em quando num bairro desse, assim, anonimamente, só para ver como as coisas estão? Exato. Eu tenho essa curiosidade, às vezes, até, como você disse assim, quando a gente sai, como é que fica essa fiscalização? É claro que é a comunidade, mas às vezes eu retorno, né? Sem estar na região, para ver se aquele serviço realmente foi feito. Né? Às vezes eu vou ter uma outra audiência com o secretário X e eu me lembro, foi ajustada determinada questão para o bairro Y. Então eu retorno lá porque eu já aproveito e, secretário, aquela obra que foi prometida lá, por que ainda não foi feita? Né? Então a gente faz aquela cobrança assim de leve. Exatamente, porque quando a liderança nos procura, a gente já tem alguma informação para dizer, olha, eu tive agora. Eu acho que essa ideia de dar a resposta, mesmo que ela seja negativa, é uma forma de dar satisfação, dizer que você está se importando com a situação. Eu acho que esse é o sentimento maior que a gente capta nas audiências públicas, né? É o cidadão, lá, o morador da periferia, se sentir reconhecido como cidadão de direitos. Isso. E eles usam uma expressão muito como diz, nunca nós tivemos uma autoridade aqui do nosso lado olhando para nossos problemas. Né? Então eles se sentem valorizados enquanto pessoas que têm direitos, né? É isso que eu acho. Então, eu acho que mesmo que o problema não seja resolvido naquele momento, como o senhor está dizendo, que tem alguns que precisam de um tempo maior para ser resolvidos, mas eles se sentem valorizados na medida em que alguém buscou a solução desse problema. Eu acho que esse sentimento de invisibilidade, que é muito comum, que dá uma frustração muito grande para o morador. Né? E a gente percebe, nós chegamos em um determinado local em que a gente passa despercebido, a gente se sente, imagine uma população que está reclamando o tempo todo. Sente marginalizada, a palavra é essa mesmo, a margem das coisas, né? A margem das coisas. E quando chega alguém lá dizendo, nós vamos ver o que vocês querem, vamos tentar resolver. E se dá visibilidade, né? Dá visibilidade. E a gente eu estive agora, semana passada, 10 dias atrás, com o presidente da Câmara, né? Conversando com ele, exatamente porque a gente entende que a Câmara tem um papel fundamental nesse processo, porque aquilo que a gente não consegue viabilizar, os vereadores também podem contribuir buscando projetos, emendas parlamentares, provocando também o Poder Executivo no sentido de que aquela obra seja atendida num espaço menor, sem que a gente precise passar por esse processo de judicialização
que é muito demorado e que às vezes não traz o resultado, né? Fazer com que todos tomem conhecimento do problema para ver de onde pode sair a solução. Unir forças, né? Forças, a questão de dar visibilidade ao problema e juntar forças na busca de soluções, né? E agora, para onde vocês vão? Nós estamos definindo, provavelmente até a semana que vem, né, nós estamos avaliando uma comunidade na área Itaquibacanga e outra aqui na região do Pão de Açúcar, naquele entorno ali, que é uma dessas que nós estivemos lá atrás. Esse já seria o retorno? Esse seria retorno, né? Nas duas, né? Mas aí faz as duas ao mesmo tempo? Não, escolher entre uma e outra. outra. Porque hoje, no passado, nós íamos para espaços físicos das entidades comunitárias. Isso era para um espaço o salão da igreja, um espaço da própria associação de moradores, mas isso ensejava um tempo para fazer adaptação de instalações elétricas, para poder ligar o computador, né, o ar-condicionado, e isso demorava um certo tempo, né? E desde 2010, salvo engano, nós estamos com uma unidade móvel, que nos permite uma mobilidade... Chegar e começar a trabalhar. É uma unidade acanhada, né? Temos um projeto aí para torná-la mais, com uma estrutura melhor, mas já nos permite fazer essa saída imediata e chegar em outro bairro. Então a gente precisa de um local que seja plano, né, que não atrapalhe o trânsito, né? Mas agora o atendimento é feito só através dessas unidades móveis? Só na unidade móvel, né? Quer dizer, não tem desculpa de não posso me instalar aqui. Exatamente. O único empecilho às vezes, nas periferias não tem mais espaços públicos, né? A ocupação dos espaços foi feita de uma forma desordenada, o poder público não acompanhou esse processo de ocupação, então você não tem um local adequado para fazer a instalação. Às vezes uma comunidade pede, a gente tem que atender na comunidade vizinha, porque naquele espaço lá não tem um logradouro, o espaço, se colocar o ônibus fica torto e ninguém consegue trabalhar dentro, ou vai atrapalhar o trânsito, né? Então tem essas questões, né? Por exemplo, a comunidade Dom Luiz, aqui no Itaquibacanga, logo depois da universidade, nos pediu uma vez, mas não tem, lá próximo ao morro, é inclinada a praça, que fica bem próximo ali à Avenida dos Portugueses, então nós tivemos que atender na Vila Bacanga, que é em frente à universidade. Então tem às vezes essas peculiaridades de cada região. Aí vocês saem driblando as coisas assim, não dá para ficar aqui, a gente fica bem aqui e continua atendendo. A gente acaba atendendo, quando vai para um bairro, uma comunidade, a gente mapeia um entorno para atingir 5, 6 comunidades ali, né, para dar oportunidade. Sempre numa área onde tem uma micro-região, para atender o maior número possível de pessoas, isso sempre pensando numa logística de transporte, facilitar o acesso, um local que seja fácil, onde o ônibus passe, né, que as pessoas tenham acesso, e aqueles bairros ali próximos possam se deslocar até aquele ponto. Tem estudado muita coisa antes de botar o ônibus lá de vocês. Vocês passam 3 meses trabalhando nesse 3 meses no ônibus, sempre de segunda a quinta-feira pela manhã, nesse atendimento direto, ouvindo a população. E é um trabalho assim bastante enriquecedor para a gente. Imagino. E assim que essa aproximação, né, faz com que a gente, além de conhecer a realidade, faz com que a gente identifique a real necessidade. Às vezes o problema que chega num primeiro momento, ele é muito maior e mais complexo do que aquilo que vem. Coisa que vocês descobrem lá na hora, né? Por exemplo, chegou na área, quando estivemos na Aurora, veio alguém pedir por uma senhora que precisava de uma cadeira de rodas, às vezes um senhor, era um casal de idosos. E aí a assistente social que estava nos acompanhando foi fazer a visita. Aí a rua era inclinada, a casa era nesse terreno inclinado, era muito difícil até o acesso da cadeira de roda. A casa era em diversos níveis, né? As calçadas são sempre uma maravilha, né? A casa começava que a sala era num nível, a cozinha em outro, o quarto em outro. Mas o problema maior que a gente detectou era a condição de vida deste casal de idosos, praticamente abandonados, sem acompanhamento de ninguém, era um vizinho, alguém que dava assistência. Então a gente conseguiu, a partir desse olhar mais humano, fazer com que eles fossem incluídos no programa antigo programa da saúde da família, na época, né? Então aquelas visitas domiciliares. Foi identificado que eles estavam, a esposa era diabética, então ela não fazia o acompanhamento, então a partir daí ela foi inserida no programa. Então era uma cadeira de roda, mas teve todo um acompanhamento, uma coisa por trás desta cadeira de rodas, que identificou um problema maior, que se chegasse na promotoria aqui só com uma cadeira de rodas, lá, vocês não teriam como saber desses detalhes.
detalhes, né? Então, essa aproximação, ela tem também essa importância que você... Às vezes, o problema é que chega de uma drenagem, né? Você vai lá e vê que é muito mais do que a drenagem, já é um problema que requer uma intervenção até da defesa civil, ameaça à casa, o trânsito pode ter, né, ser impactado. Então, são situações que vocês só vão descobrir estando lá, olhando a realidade, e eu imagino que cada comunidade dessa seja uma realidade. Tem coisas comuns, mas tem coisas completamente diferentes uma da outra, que vocês não vão dizer, isso aqui eu achei ali, eu encontrei ali, não, isso aqui tem aqui. Exatamente. Tem aqui, só tem aqui. Mas é muito interessante esse trabalho. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tomara que daqui a pouco, quando o senhor vier, já for mais de 31 comunidades. Com certeza. Eu sei que por ano só dá para atender 4, né? No máximo 4. E a gente, alguns anos eleitorais, no período da campanha, a gente dá uma parada. Eles estão envolvidos, né? As lideranças ali. Não confundir as coisas, né? Fica mais fácil mesmo assim. Olha, doutor Vicente, muito obrigado por essa entrevista. Gostei muito de conhecer esse trabalho. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desempenham. Gosto de ver trabalhos assim. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, e aquelas comunidades que tiverem interesse em pedir, nós temos um telefone de contato que é o 991444945. Deixa eu só anotar aqui, só uma caneta também, né? 991444945. Esse é o telefone da promotoria itinerante, pode nos procurar também no prédio das promotorias ali ao lado do fórum, né, no Calhau. Ao do fórum. Que a gente vai, quando há um pedido, a gente visita a comunidade, vai fazer esse contato inicial para poder ver a viabilidade de instalar. Ok, muito obrigada e bom dia. Bom dia. Você já sabe, precisou, liga, eu vou dar seu número de novo, 991444945, que aí você já vai ter uma resposta sobre o seu problema. Não vai ter a solução, você vai ter solução, gente, pelo amor de Deus, você vai ter uma resposta só. Mas já é muito bom. E também só para lembrar para você que essa entrevista, como todas as outras, você já sabe que estão à disposição no nosso site e nas nossas páginas nas redes sociais. E que todo dia eu vou esperar você aqui cedinho, tá bom? Tchau.